Eu tô meio cansado, sabia? De desperdiçar o meu potencial, sabe? Tipo, eu sei bastante coisa, eu tenho oportunidade de tempo, de tudo, só que eu não faço muito essas coisas. E esse é um assunto que eu falo muito aqui no canal porque é o que me atrapalha, né? É a coisa que eu tenho mais dificuldade de resolver. E esse canal é meu, né? Então eu falo muito sobre isso por causa disso, né? Que é o problema que eu tenho. Que eu tô cansado de ter oportunidade, ter tempo, conhecimento, saber que eu poderia estar fazendo mais e não tô fazendo, entendeu? Eu fico na procrastinação, fico no conforto que não é confortável porque me incomoda de não estar fazendo o que eu tenho que fazer, de saber que eu poderia fazer mais. Então é um conforto que não é confortável. Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer. Ficar deixando pra depois, né? Tipo, quando eu conseguir a oportunidade certa, quando eu entender o que eu tenho que fazer certo, eu faço. Ou então, eu começo semana que vem, eu começo mês que vem. Esse dilema, né? Tipo, depois eu começo, quando eu tiver certeza eu começo. Quando eu souber o que eu vou fazer, eu começo. Eu começo uma coisa, às vezes também, e aí eu paro no meio, acabo dando uma desculpinha besta, inventando um motivo pra eu não continuar. E aí eu tava refletindo, tentando entender o porquê que eu faço isso. Eu paro no meio, né? Por que eu não continuo fazendo até conseguir? Porque em algumas vezes eu parei, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, eu parei e tinha um motivo, né? Tinha uma lógica por trás do porquê que eu não continuei fazendo aquela coisa que poderia me dar dinheiro, né? Eu falo em questão de dinheiro agora, mas não necessariamente só dinheiro. Mas o porquê que eu parei de fazer aquelas coisas que estavam me dando dinheiro, só que eu acabei desistindo. Essas coisas tinham um motivo, né? Então tá na hora de eu sair um pouco desse conforto, dessa situação que eu tô de ficar deixando pra depois, de ficar procrastinando, começar a tomar atitude, fazer o que eu tenho que fazer, né? É agoniante você saber que você poderia estar fazendo mais. Tem muita gente que gostaria de estar na mesma situação que você, de saber as coisas que você sabe, e você tá se colocando num lugar onde você tá perdendo tempo e tá se colocando numa situação de risco também, porque agora eu tenho a oportunidade, eu tenho tempo, eu tenho tudo que eu preciso ter para conseguir fazer no meu melhor, né? Só que eu não faço, então eu estou me colocando no risco de acontecer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de novidade na minha vida e acabar perdendo a capacidade de exercer o que eu posso atualmente, né? Tá aí o problema, né? Que é um ciclo infinito, ficar esperando a oportunidade, esperando o momento certo, o curso certo, a oportunidade certa. Esperar, eu começo semana que vem, eu começo mês que vem. Ano que vem eu começo, né? Na virada do ano. Muita gente faz isso, né? Eu vi um vídeo do Napoleon Hill, que é o cara que fez o livro Quem Pensa Enriquece. E ele fala que você tem que fazer uma lista de 10 desejos, 10 coisas que você quer conquistar na sua vida. O seu objetivo de vida mesmo. Os seus 10 maiores desejos, as coisas que você mais quer conquistar. Tanto no sentido monetário, como de conquistas, né? Como pessoal, quem você quer ser, quer se tornar, o que você quer ter, por aí vai, né? Aí você faz uma lista com 10 coisas e faz uma lista com 10 coisas que você precisa abrir mão para conseguir essas 10 coisas que você quer ter. E aí na minha lista de coisas que eu deveria abrir mão, e aí eu cheguei nessas conclusões. Eu preciso abrir mão do meu medo, da minha preguiça e do meu conforto. Medo, preguiça e conforto. Por que eu tenho que abrir mão do meu medo? O que eu quero dizer com esse medo, né? É um medo de tomar responsabilidade, eu acho. Porque eu parei pra pensar e eu acredito que eu fui criado de uma forma muito super protetora, sabe? Muito super protegida, assim. Então eu não criei autonomia. Eu não criei o meu eu pra ser responsável por mim mesmo, né? E na família tradicional, no comum, no básico assim, as pessoas não pensam como você sendo o responsável pela sua própria vida, né? As pessoas pensam em ser o funcionário de alguém. Você vai sempre estudar, vai estar numa escola e aí vai ter o professor. Aí depois da escola você vai para o ensino médio, outro professor. E aí depois você vai para a faculdade, outro professor. E depois da faculdade você vai ser empregado por um chefe.
Então sempre vai ter uma pessoa acima de você te dando ordens, né? E durante a escola também seu pai e sua mãe vão estar te dando ordens. Se você não parar para raciocinar, não parar para tomar racionalidade da sua própria vida, você vai seguir esse caminho e você vai ser um funcionário. Você não vai ser o responsável pela sua própria vida. Que isso é uma das coisas que eu quero ter. Lá na lista dos 10 desejos, basicamente todos eles voltam para uma coisa principal, que é ser livre, né? Eu quero ser livre geográfica, monetária e temporal. Eu quero ser livre de estar onde eu quiser, ir para onde eu quiser, na hora que eu quiser, né? Livre de tempo e livre de dinheiro. Não precisa se preocupar com essas coisas, né? Com ter que gastar com hospedagem, ter que gastar com viagem, ter que gastar com comida. Então, liberdade. Eu acho que é isso que eu quero. Eu acho não, tenho certeza que é isso que eu quero. E eu acho que para ter a liberdade total, eu preciso dessas 3 coisas. Da minha preguiça. Por que eu tenho que abrir mão da minha preguiça? Porque é óbvio, né? Preguiça é prejudicial. Isso é lógico. Eu acho que todo mundo sofre com um pouco de preguiça, né? E eu fiz um vídeo recentemente falando sobre as redes sociais e como é desleal você tentar parar de ter esses vícios, né? De mexer no celular, de redes sociais e coisas assim. A preguiça tem a ver com isso, né? Ela te atrasa um pouco. Te atrasa muito. E por último, o conforto. Por que o conforto, né? Porque como eu falei lá no primeiro ponto do medo, eu fui muito super protegido. Então, o meu conforto eu tô muito acomodado na questão do meu salário, eu tô muito acomodado na questão de onde eu moro, acomodado na questão de quem eu sou, como eu penso, as coisas que eu faço, né? Então eu tenho que abrir mão do medo, da preguiça e do conforto. E tem mais outras 7 coisas que eu coloquei na lista, mas não tem necessidade de falar aqui. Tem uma frase do Marco Aurélio que é muito sobre a preguiça, né? Você tem a oportunidade de ser bom hoje, mas você deixa para amanhã, que é do livro dele, Meditações. Sensacional o livro, inclusive recomendo. Muito bom. Então eu preciso me impor, começar a tomar atitudes e desenvolver meu próprio pensamento, minha mente, para conseguir ter coragem e ter menos preguiça e sair um pouco da zona de conforto. Tomar atitude como adulto mesmo, e adulto racional, né? Não simplesmente seguir o padrão e ser medíocre. O maior medo é a mediocridade. Eu não quero ser medíocre, né? Às vezes eu dou a desculpa de que eu já tentei várias vezes e nunca deu certo. Já tentei rotina, já tentei um monte de coisa para tentar mudar de vida e nunca deu certo. Então eu não vou tentar mais. Mas esse é um pensamento errado, né? Eu tô lendo um livro agora que chama Discipline is Destiny. A disciplina é o destino, do Ryan Holiday. E aí nesse livro, ele tem um trecho que eu queria falar aqui. E outra coisa também. Eu vou desistir porque eu já tentei várias vezes. O Napoleon Hill, que eu falei agora há pouco, ele diz que tudo que a sua mente for capaz de acreditar que é possível, será possível. Só que ele diz que talvez você não vai absorver instantaneamente. É a mesma coisa eu digo pra você aqui agora. Talvez você não entenda o que eu quero dizer, mas eu entendi. Tudo que a sua mente for capaz de acreditar que é possível, será possível. E é literalmente isso. Então eu vou falar o trecho do livro aqui do Ryan Holiday, que é sobre você tentar e achar que você não vai conseguir porque você já tentou uma vez, já tentou 2 vezes, já tentou 10 vezes e não conseguiu. Então é assim, todos vamos falhar. Não preparados para uma oportunidade, recaídas, perder um dia de treino, perder a paciência e passar vergonha. A gente falha com a disciplina, mas a disciplina não falha conosco. Mas esse é o final? Ou você vai levantar e tentar de novo? Então é muito interessante isso, né? É bem legal. Esse livro é muito bom, inclusive. É isso aí que eu queria dizer. Que eu quero mudar, eu tô mudando. Inclusive essa semana foi muito boa pra mim. Eu fiz tudo que eu me propus a fazer. Estudei bem o que eu queria estudar, que era criptomoeda. Entendi bem tudo que eu estudei, eu entendi, eu absorvi o que eu estava estudando, né, que é importante. Eu li um livro na semana, nunca tinha feito isso. Minha meta era ler um livro no mês. Eu li na semana. E não é porque eu exagerei, não é uma coisa que eu fiz a mais e agora eu vou
e aí por isso eu vou perder a constância porque eu fiz exagerado. Não, foi natural. Eu li o livro em uma semana, é um livro bom, grande até. E eu li em uma semana porque eu tive tempo, inclusive, porque eu não trabalhei, né? Não tive trabalho essa semana, então eu consegui ler bastante. Eu troquei um pouco do consumo besta, bobo na internet e li. Então foi de certa forma natural, porque eu gostei do livro. Então é isso aí que eu queria dizer. Que se você quer mudar de vida e às vezes dá desculpa, fala que já tentou, é isso aí. Você, tudo que sua mente for capaz de acreditar que é possível, será possível e você vai conseguir fazer. É isso. Deixa nos comentários se você concorda ou não concorda, qualquer coisa que você pensou durante o vídeo, recomendação de livro, qualquer coisa, eu quero saber. É isso. Seja feliz, forte e saudável.